Olá, boa tarde. Hoje é sexta-feira. Que bom que a sexta-feira chegou, dia 14 de agosto. O Sem Censura traz para você as últimas informações da pandemia da Covid-19, com a participação dos nossos jornalistas em São Paulo e também aqui no Rio de Janeiro. Agora você imagina comigo uma máscara de proteção que tem uma camada extra capaz de eliminar o coronavírus, que dificulte pouco a respiração, que seja biodegradável e ainda tenha a vantagem de ter um custo acessível. Pois é, essa máscara está em desenvolvimento, a gente vai saber os detalhes daqui a pouco, conversando com a pesquisadora da COP UFRJ, Renata Simão. E tem mais, a gente conversa com o estudante Vitor Eleutério, que perdeu uma vaga de emprego por não ter um computador moderno. Pois é, ele fez um desabafo na internet, o cenário teve uma reviravolta e agora ele pode escolher entre diferentes oportunidades de emprego. Ainda tem o Bruno Barros conversando com a atriz Júlia Rabelo sobre o espetáculo Romeu e Julieta e Rosalina. Tudo isso no Sem Censura, que já está no ar. A gente começa atualizando os principais números dessa pandemia da Covid-19 no Brasil e no mundo. A primeira informação que a gente tem traz os dados gerais da Covid-19 no mundo, chegando a quase 21 milhões de infectados. O número de mortes, 760.235 óbitos registrados. Agora a gente vai olhar também os números da Covid-19 especificamente aqui no Brasil. O número de infectados, 3.224.000, mortes, 105.463 óbitos registrados até o momento. Número de pacientes recuperados, 2.356.640. Esses são dados do Ministério da Saúde, que a gente atualiza aqui diariamente no Sem Censura. Vamos trazer informações do Rio de Janeiro, porque a Prefeitura inaugura hoje a primeira escola cívico-militar. E olha, tem novidades na grade de disciplinas. Quem tem os detalhes ao vivo da redação da TV Brasil é o repórter Paulo Garritano. Oi, Garritano, boa tarde para você. Olá, boa tarde, Dylan. Boa tarde a todos que acompanham o Sem Censura. E o presidente Jair Bolsonaro participou da inauguração dessa primeira escola cívico-militar, batizada de General Abreu. Ela fica na zona norte do Rio de Janeiro. A escola vai atender a 560 alunos de 11 a 14 anos de idade. Além das aulas tradicionais de matemática, português e biologia, eles terão aula de iniciação científica, robótica e também de atividades esportivas. E como vai funcionar essa parceria entre o governo municipal e o Ministério da Educação e o Ministério da Defesa? Os militares vão atuar no apoio à gestão educacional, enquanto professores e profissionais de educação serão responsáveis pela área didática. Participaram do evento o ministro da Educação, Milton Ribeiro, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, General Augusto Heleno. O presidente Jair Bolsonaro falou que a iniciativa vai melhorar a qualidade de ensino no Brasil, o que significa um futuro com mais oportunidades. Existe a expectativa de outras escolas desse formato por todo o Brasil. Dylan. Obrigado, Garritano. Uma boa tarde para você. Do Rio de Janeiro, nós vamos agora para São Paulo, porque as pessoas que têm saído para trabalhar são aquelas que têm apresentado maior índice de contaminação pelo novo coronavírus. A repórter Priscila Kersh traz detalhes do levantamento da Prefeitura de São Paulo. Boa tarde para todo mundo acompanhando Sem Censura. De acordo com o levantamento da Prefeitura da capital paulista, quase 18% das pessoas com idades entre 18 e 34 anos foram infectadas pelo novo coronavírus. Nas outras faixas etárias, os índices foram bem menores, 10% entre as pessoas de 35 a 49 anos e menos de 7% entre os idosos, por exemplo. Isso mostra, segundo a Prefeitura, que as pessoas que estão saindo de casa para trabalhar têm mais chances de contaminação. A doença também atinge com maior intensidade as pessoas mais pobres, as que moram em bairros de periferia e as que têm menor escolaridade. É um reconhecimento por parte da Prefeitura de que as pessoas que vivem nas regiões centrais e têm empregos que não demandam contato com o público e por isso podem seguir trabalhando de casa estão mais protegidas.
Essa foi a 4ª rodada dessa pesquisa e vão ser feitas mais 5 até o fim do ano. Em todas as etapas até agora, foi identificado que cerca de 10% da população da capital paulista foi infectada, o que, segundo a prefeitura, mostra estabilidade na disseminação da doença. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Priscila. Agora nós vamos conversar com a Cate Navarro para saber um pouco mais sobre o primeiro show que vai ser realizado com o público em cercados. Cate, se essa iniciativa aqui no Rio de Janeiro de dividir o público em cercados na praia já rende para a gente uma controvérsia, talvez esteja na hora da gente olhar para o cenário internacional e entender o que pode ser feito nesse novo normal. Boa tarde, Cate. Seja bem-vinda mais uma vez. É isso mesmo, Dylan, uma ótima reflexão essa que você está fazendo. Boa tarde a todos também que estão aqui com a gente no Sem Censura. Hoje eu vou falar do primeiro concerto com distanciamento social do mundo. Os shows estão acontecendo nesta semana. O primeiro foi com Sam Fender e reuniu 2.500 pessoas que se organizaram em 500 cercados, com no máximo 5 pessoas cada um, numa distância entre eles de 2 metros. Os shows ao ar livre acontecem na Virgin Money Unity Arena, em Newcastle. Cada ingresso custa cerca de R$ 230 e ainda há uma taxa de R$ 141 por cerca. Além de Sam Fender, participam o Supergrass, o Two Door Cinema Club e outros artistas. Muitos fãs comentaram nas redes sociais que deixaram de ir ao evento por medo de pegar o coronavírus e outros porque preferem os shows tradicionais, lotados. Mas teve gente que comemorou o isolamento nos shows e adorou os cercados exatamente porque não gosta de aperto e aglomeração. Enfim, se você é desses que prefere ver show dessa maneira, é o momento. Pelo menos na Inglaterra, durante a pandemia, dá para ficar bem afastado e curtir o show dessa maneira. É com você, Dylan. Kátia, eu não vou perder a oportunidade de te entrevistar aqui no Sem Censura e perguntar se você é dessas que gosta desse espaço, assistir show de camarote com distanciamento social, ou se você prefere o calor humano, dançar e pular junto com outras pessoas no show. Olha, Dylan, eu vou ser muito sincera. Eu acho que quando eu tinha 20 e poucos anos, eu adorava toda aquela aglomeração, achava tudo o máximo. Mas depois você passa um tempo da sua vida, eu acho que fica melhor assim, exatamente do jeitinho que tá. Então eu faço parte desse time que prefere a não aglomeração. Mas acho que tá tudo bem. Pelo menos nesse momento a gente tem que se fazer desse jeito. Mas depois, quando voltar, né, que a gente seja feliz da maneira que a gente achar melhor, ok? Que a gente possa fazer essa escolha não por medo de contaminação, mas de acordo com as nossas preferências pessoais. Muito obrigado, Kátia. Uma boa tarde para você. Muito bem, agora a gente vai falar de teatro. A história de Romeu e Julieta todo mundo conhece. Agora, você sabia que antes de se apaixonar pela Julieta, o Romeu teve uma outra namorada? Pois é, a Rosalina. O Bruno Barros, a partir de agora, vai conversar com a atriz Júlia Rabelo sobre o espetáculo Romeu, Julieta e Rosalina. Uma história que é contada pela perspectiva da outra namorada do Romeu. Oi, gente! Olha só, hoje a gente vai falar de teatro e de uma das histórias mais conhecidas na dramaturgia mundial, a história de Romeu e Julieta, o jovem casal apaixonado que durante uma semana vive uma paixão doentia e no final eles morrem. A gente pode fazer esse spoiler porque a história é conhecida no mundo inteiro, esse final trágico todo mundo conhece. Mas tem uma personagem que não é tão conhecida assim, mas agora todo mundo vai ter a chance de conhecer um pouco mais a Rosalina, porque a atriz Júlia Rabelo, nossa convidada de hoje, está interpretando Rosalina no teatro, Romeu e Julieta e Rosalina. Júlia, boa tarde, conta pra gente que personagem é essa? Olha, primeiro, boa tarde, obrigada pelo convite. Eu gosto muito do Sem Censura, é um programa muito tradicional que fez parte aí da minha história. A Rosalina, bom, primeiro tem que dizer o seguinte, que a gente está fazendo um diálogo, não exatamente com a peça do Shakespeare, mas com o que a peça do Shakespeare causou na gente. A tragédia deles dois
desperta na gente uma vontade de viver uma paixão tão grande quanto. E a Rosalina, ela é uma forma de dialogar com isso, né? Como é que a gente vem entendendo o amor há algum tempo. E não da época do Shakespeare, porque na época do Shakespeare era diferente. É uma experiência curiosa, né? Você está vivendo a pandemia e, ao mesmo tempo, ensaiar durante a pandemia na sua casa. Como você lidou com isso? Olha, eu acho que a vida ela tá nessa mistureba agora. Porque, por exemplo, eu estou falando com você, eu espero que as pessoas que estão conversando com a gente, assistindo a gente, não ouçam a obra que o vizinho resolveu começar a fazer. Porque tá um pouco... E assim, é meio isso, né? É como se você começasse a viver com o seu condomínio inteiro. Então, eu estava ensaiando, a vizinha aqui da frente, eu acho que é professora, estava dando aula. Aí tem uma outra pessoa que eu não sei se ele era personal trainer, mas enfim, estava todo mundo ali com as suas agendas, lidando com isso. É a realidade, é o que temos para hoje. Ô, Júlia, agora fazendo um exercício aqui de pensar um pouco no futuro. A gente já está, sei lá, desde março nessa, né? Vivendo na pandemia, isolado, trancado dentro de casa. O que você acha que a gente vai tirar de lição desse momento? Olha, eu posso te falar o que eu gostaria que a gente tirasse. O que a gente vai tirar, de fato, eu não sei te dizer mesmo, porque a humanidade sempre me surpreende. Mas eu gostaria que a gente pudesse entender o quanto a gente, de fato, é um coletivo, né? Claro que com suas individualidades, mas o equilíbrio entre você pensar e dar conta da sua vida com o seu pacote de responsabilidades e o quanto a gente está conectado entre a gente. Então, é isso, assim, uma pessoa que talvez eu não conviva, não saiba nem o nome, ficou doente, isso me afeta. Então, eu acho que, assim, do que eu vejo, e como você, é importante você saber dos outros, a gente foi aprendendo a viver numa rotina onde a gente foi se separando demais, né? E o que eu sinto dessa pandemia é que ela traz um olhar para isso. A gente é um coletivo e a gente precisa se cuidar enquanto tal. Então, assim, o que me deu aqui um estado foi quando é que a gente mirou no amor e acertou em cheio no sofrimento. Então, para você comprar o ingresso e acessar a plataforma, você entra no site do Teatro Petra Gold, que é www.teatropetragold.com.br. Eu adorei conversar com você, adorei conhecer a história da Rosalina. A gente, de Romeu e Julieta, a gente já conhece bastante. Tenho certeza que o nosso público gostou demais. Obrigado, viu? E sucesso na peça. Obrigada e vou ficar muito feliz se todos vierem. Desejo saúde para todos e vamos juntos, né? Que beleza. Obrigado, Bruno. Obrigado também, Júlia. Eu quero assistir ao espetáculo. Vamos falar de saúde porque a COP, Instituição de Ensino, Pesquisa e Pós-Graduação da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, está desenvolvendo uma máscara antiviral em parceria com a PUC-Rio e também com o Inmetro. Nós vamos conhecer os detalhes dessa máscara inovadora, conversando a partir de agora com a pesquisadora da COP UFRJ e coordenadora da graduação em nanotecnologia da instituição, professora Renata Simão. Muito bom dia para você. Bom dia. Com muita gentileza você me respondeu bom dia, porque eu estou muito atrasada aqui no horário e deveria ter te dado boa tarde. Renata, conta pra gente quais são as principais características dessa máscara para que a gente tenha que ficar nessa torcida para que tudo dê certo e logo ela esteja em circulação. Quais são os principais diferenciais dessa máscara, Renata? Então, esse é um trabalho que foi desenvolvido em colaboração, em parceria entre a UFRJ, o Inmetro e a PUC, como você já colocou muito bem, financiado pela FAPERJ. A gente acredita que a gente vai fazer uma máscara que tenha essa propriedade que você está vendo aí, né? Ela é bastante hidrofóbica, então ela impede a passagem de gotículas de água e a gente está avaliando agora o tamanho das gotículas. A princípio, a gente tem tido resposta muito boa para praticamente todos os tamanhos de gotícula. Então, a gente impede que essas gotículas entrem. Essas gotículas são as gotículas que carregam o vírus. Só que a gente nunca consegue que 100%, esse aí é o papel não tratado, esse segundo que apresentou agora. Então,
a gente não consegue que 100% das gotículas não entrem. Então, numa camada intermediária da máscara, vai ter uma barreira ou uma camada ativa que, a princípio, vai inativar o vírus caso ele consiga passar através dessa primeira camada ativa. Muito bem. Renata, conta pra gente em que etapa está esse processo de pesquisa? Então, a parte da hidrofobia a gente já resolveu, a gente está em teste de respirabilidade, teste de concentração de CO2 durante a respiração, né? Você tem que respirar e não deixar o CO2 preso perto da boca, né? Então, todos esses testes de conforto que advém da máscara, tempo de uso, a gente já está na fase final desses testes, né? Aí, além disso, a gente agora tem que fazer a parte viral, e essa parte a gente está andando com ela, a gente vai primeiro testar as bactérias e vai testar os vírus. A gente acredita que até daqui a uns 2 meses a gente já tenha esse produto certificado, e aí começar a produção. Uma vez que a pesquisa tiver terminado, existe uma estimativa de quanto essa máscara deve custar? Se ela fica perto das máscaras mais acessíveis ou se o custo fica um pouco mais elevado? A gente acredita que vai ficar perto do custo das mais acessíveis. A gente tem feito isso de modo a garantir um preço acessível. A gente quer tentar aí a melhor qualidade que hoje tem no mercado, a gente quer chegar à N95, né? Uma máscara de boa qualidade, ao mesmo tempo um preço de uma máscara de algodão comum, porque a nossa matéria-prima vai ser algodão, né? Então, é onde a gente quer chegar. A gente quer chegar que a máscara seja o custo de uma máscara de algodão que você compra aí em qualquer camelô na esquina, Sim. mas que tenha uma propriedade muito boa, né? Uma propriedade similar a uma N95. Muito bem. Professora Renata Simão, muito obrigado pela sua participação com a gente. Uma boa tarde para você. E a gente fica, claro, na torcida para que uma máscara com todas essas virtudes, todas essas características positivas, inclusive ser barata, esteja logo à disposição da nossa população. O Sem Censura agora faz um intervalo. Na sequência, nós vamos conversar com o estudante Vitor Eleutério, que viralizou na internet. E na sequência você vai saber por quê. Então fica com a gente que o Sem Censura já está de volta. O Sem Censura está de volta e nós vamos conferir juntos os assuntos que são destaque hoje, primeiro no portal da Agência Brasil. O DEPEN autoriza visitas virtuais em penitenciárias federais. A medida já foi publicada hoje no Diário Oficial. Você pode acessar essa e outras notícias em www.agenciabrasil.ebc.com.br. Na sequência, a gente mostra também para você o assunto que é destaque no portal do governo. Inaugurada a primeira Escola Municipal Cívico-Militar do Rio de Janeiro, localizada na zona norte da cidade, o colégio deve receber mais de 500 alunos. Você pode acessar www.gov.br para poder conferir esse assunto já com os detalhes, assunto inclusive que o Paulo Garritano, repórter da TV Brasil, antecipou. Agora você confere os detalhes. Muito bem, chegou a hora da gente conversar com o estudante Vitor Eleutério, que viralizou na internet depois de publicar um desabafo. E o desabafo aconteceu porque ele foi rejeitado em um processo seletivo, simplesmente porque não tinha um computador moderno. E depois dessa repercussão toda, a vida do Vitor mudou bastante. Não é isso, Vitor? Boa tarde. Boa tarde, Dylan. Muito obrigado, tá? Eu me sinto honrado pelo convite de fazer parte hoje do seu programa e vim contar um pouquinho da minha experiência. Pois é, a sua experiência com certeza é digna aqui de espaço no Sem Censura. Conta pra gente, Vitor, inicialmente, o que foi que aconteceu nesse processo seletivo, quando você acabou sendo preterido porque não tinha um equipamento moderno? O que aconteceu é que eu fiz um processo, houveram diversos desafios, né? A parte de aprendizado, de aprender uma tecnologia nova em tão pouco tempo, não foi a parte mais difícil, né? A parte difícil foi exatamente ter um equipamento, uma infraestrutura preparada
para fazer aquele tipo de projeto. Mas como eu estudei numa escola que trabalha muito essa parte de emocional, resília, educações, lá eles ensinaram para a gente que quando você quer não tem limite, né? Não existe limite. E eu usei o aprendizado, né, que eu conquistei, né, nessa escola e realmente não pus limite. Lá nós temos um ditado, não importa se o pato é macho, eu quero o ovo. Pediram o ovo e eu entreguei sem desculpas. Pois é, mesmo com equipamento limitado, né? Então, o mérito Sim. ainda maior para o pato que conseguiu entregar o ovo. Agora, Vitor, conta pra gente da repercussão do desabafo que você fez na internet. Imagino que você não esperava essa repercussão e como é que isso impactou na sua vida? Nossa, foi uma surpresa. Foi uma surpresa quando eu abri o LinkedIn, aí eu comecei a ver lá 1.000 visualizações. Eu já estava babando já quando eu vi que tinha 1.000 visualizações. Imagina hoje, já tem meio milhão de visualizações, repercutiu Nossa. muito, trouxe muitos ganhos na minha vida pessoalmente, mas só que o maior ganho foi o ganho que obtivemos, né, juntos para a comunidade, né? A comunidade de tecnologia, né? E também como a mentalidade, como isso daí mudou também um pouco, né? Os processos seletivos das empresas. Eu achei muito bacana, na mesma semana, quando eu fui dar uma olhada no LinkedIn, eu vendo diversas empresas assim marcando a minha postagem, dizendo que a partir de agora iriam mudar a postura, que realmente deveriam pensar em outras formas de fazer o processo seletivo, não levando só em consideração a parte técnica, mas levar em consideração também todos os outros aspectos, a dificuldade, a estrutura que o profissional tem, né, para fazer aquele processo seletivo. Isso daí já foi um ganho enorme. Fora também a inspiração, né, para as pessoas que estão, né, na mesma situação que eu estava, e para as crianças também, porque algo que eu acho bem... que eu nunca gostei é que quando chegavam projetos sociais nas comunidades, eu moro no Vidigal, né? Eu posso dizer porque eu moro em uma comunidade carente. As oportunidades que chegavam lá sempre eram dirigidas para funções operacionais, como garçom, cozinheiro, barman, mas só que ninguém quer saber se um adolescente ou uma criança quer ser um desenvolvedor de software, quer ser um desenvolvedor de jogos, um designer de jogos, um web designer, né? Então, isso daí trouxe esperança para todo mundo e também Com uma certeza. mensagem positiva, né? Que tudo é capaz desde que você se prepare, desde que você agarre as oportunidades. Muito bem. Vitor, parabéns por toda essa mudança na sua vida e também a repercussão que isso teve para outros jovens, outros candidatos para trabalhar com tecnologia que sofrem com as limitações do equipamento. Muito boa a sua história, muito inspiradora para nós. Então a gente agradece mais uma vez ao Vitor Eleutério. E agora a gente traz para você um festival de dança que vai acontecer de forma virtual. Festival Dança em Trânsito. Confira com a gente o convite para o espetáculo. O Morada foi um videodança criado para o Dança em Trânsito a partir desse momento de pandemia, né, onde a gente está tendo que se reinventar, reinventar nossa casa, onde todas as instituições, de certa forma, estão dentro da nossa casa, a escola, o bar, o trabalho, a igreja, está tudo dentro de casa, né? E como é que esse corpo fica e reage dentro de casa era o nosso interesse, o meu e da videasta Luciana Ponce. Então a gente fechou em 100 pessoas, 100 participantes de todo o Brasil, com alguns estrangeiros, voluntários, e criou esse vídeo onde a gente transformou esse espaço íntimo num espaço de liberdade através da dança, né? Eu gostaria de convidar a todos. O Dança em Trânsito, ele acontece do dia 15 ao dia 22 de agosto. Vocês podem acessar o link lá para assistir tanto Morada quanto todas as outras ações no nosso site, e espero que vocês gostem. Muito bem, o Sem Censura de hoje chegou ao fim. Nós vamos encerrar o nosso programa com imagens de Salvador que foram feitas pela TVE da Bahia, nossa parceira no estado. Para você, um excelente fim de semana. Eu te espero na segunda-feira, às 2 horas, ao vivo aqui na TV Brasil. Um forte abraço.